a gente vai falar com as meninas. Isso mesmo. Então, assim, ó, a gente vai dar continuidade, porque a gente conversou semana passada que muita gente... Ai, acabou? Não, acabou não. A gente veio aqui conversar com elas, porque eu quero falar aqui, perdão, gentileza, resiliência, o que a gente tem... precisa cuidar um pouquinho da gente. A gente tá falando de mandala da felicidade, ter todo dia a gente ter gratidão, que infelizmente às vezes pela correria do dia a dia a gente acaba perdendo algumas essências, algumas coisas, né, que a gente pode resgatar a tempo. E eu estou aqui com elas e estou aprendendo com elas também. Aprendemos todos juntos, né? Uma felicidade estar aqui novamente. Val, boa tarde a todos vocês. Vieram correndinho, estavam aqui, ó. Estão pra cima e pra baixo. Estávamos justamente participando do lançamento hoje da Expogestão, que vai trazer uns temas também bem pertinentes em relação ao trabalho, ao bem-estar, à saúde, né? Então... Vai estar bem legal esse ano, né? Novamente. O ano passado teve um tema super bacana, que foi justamente Ciência da Felicidade, né? Felicidade. E também um empresário de São Paulo que veio falar sobre as práticas de felicidade que ele adota na empresa e quais os resultados que ele tem no ambiente de trabalho dele, né? E como isso também proporciona uma série de outras vantagens, como novos negócios, bons clientes, melhores profissionais. E esse ano também está com uma programação super bacana, voltada principalmente por essa questão de como é o profissional do futuro, como é o ambiente de trabalho do futuro. Enfim, uma série de novidades aí. Vocês vão ver aí que a gente vai estar lá presente filmando. O nosso repórter até se encontrou lá já com as meninas lá. Vai ter muita coisa boa, né? E tudo que é coisa boa a gente tem que compartilhar, com certeza. Né? É muito bom. E você também, que às vezes não sabe, mas você pode estar participando também da exposição, você pode estar lá visitando, né? Tem os workshops, tem muita coisa, tem palestras. Eu acho muito importante a gente se capacitar, né? Capacitar com coisas boas. Eu falo que nunca a gente sabe tudo. A gente todo dia aprende alguma coisa nova. Principalmente, às vezes, eu falo que do simples, às vezes a gente pensa que não vai aprender, mas aprende bastante coisa. Do simples de pessoas novas. É muito bom compartilhar. Eu mesmo falo que depois que eu entrei aqui na TV, eu fiz novos amigos, né? Aprendi cada vez coisas novas. Estou aprendendo aqui. Eu sempre estou falando, vocês não a gente está cada dia aprendendo. Então, assim, é muito bom, né? A gente ter coisas boas. Mas eu não vou falar mais, deixo pra vocês, pra de novo a gente ficar conversando a tarde toda aqui. Mas falem, meninas. A gente vai continuar. Isso. Né? Do mandala, para quem não viu na semana passada, é o mandala da felicidade? A mandala da felicidade, certo? Isso. A gente está aqui falando da mandala da felicidade, que é uma oficina que nós fazemos por meio do Feliz Vida Livre. Né? Isso. Lá no www.escola Feliz Vida Livre, que é a nossa escola online, você pode baixar a sua mandala e fazer os exercícios, porque aqui nós temos as práticas, 8 práticas da felicidade, mas são muito mais, né? E aí, então, a gente traz, além do tema, que exercício que você pode fazer dentro daquele tema. No programa passado, a gente falou sobre o ser, né? Isso. E a gentileza e tal. E hoje nós vamos falar de resiliência, perdão e gentileza. Mas antes disso, né, Carla, que a Carla tem tudo na ponta da língua, só queria observar o seguinte: a felicidade é muito interessante que ela esteja sendo trazida para o mundo corporativo, né? E a gente fica muito radiante, que ano passado já foi um tema forte na Expogestão e esse ano vai ser novamente abordado. Por quê? Porque as pessoas, elas não são fragmentos de que um pedaço vai para o trabalho e depois um pedaço volta para casa. Nós não somos robôs, na verdade. Nós somos um todo. E é esse todo, esse profissional, que vai ser muito valorizado no futuro e já é hoje, porque a criatividade, que é fundamental no profissional do futuro, ela só surge se a gente está bem, se esse ser está completo. E o que a gente trabalha muito é com essa felicidade que não é só do que vem de fora. Porque a felicidade, ela tem o aspecto do hedônico, que é a felicidade hedônica, que é uma felicidade que é quando eu compro alguma coisa, realizo, vou numa festa. E a felicidade eudaimônica, que no termo científico, é uma felicidade que eu estou bem comigo mesma. Sou feliz, estou bem. Sou feliz, independente estou bem das circunstâncias externas, né? Deixam que ela tenha muito menos impacto, né? Sim. Isso é assunto para um amplo debate, assim. Abre vários leques, né? Muita coisa para falar, mas só para dizer assim que tem esse aspecto de fora e de dentro. E que o que acontece de muita frustração hoje é que as pessoas estão muito centradas no aspecto da felicidade do que vem de fora.
E aí a gente precisa cuidar do lado de dentro. Acaba também entrando nesse conflito, né? Até que ponto eu deixo, né, esse externo influenciar no meu interno, né? Até complementando o que a Elair estava falando, hoje eles falaram de um dado bem interessante que fala que em 2020, 70 milhões de pessoas vão estar buscando por recolocação no mercado de trabalho. Né? Ao mesmo tempo, tem aquele dado que nós falamos no programa passado, de que a depressão vai ser o segundo maior problema de saúde pública no mundo, né? Então não é à toa que esses dois índices estão sendo abordados hoje, né? Então, como que as pessoas vão lidar com esse momento de transição, né? Principalmente no mercado de trabalho. Mas a gente fala mercado de trabalho, mas como a Elair comentou, não tem como fragmentar isso, né? A pessoa que está agora aqui, né? Nós estamos aqui agora, mas daqui a pouco nós estamos em casa. Então, a gente acaba trazendo essa carga, às vezes, negativa do trabalho para a nossa vida pessoal e acaba influenciando negativamente. Então, a gente criou justamente a Mandala, a Elair vai falar um pouquinho mais sobre isso também, justamente porque ela serve para estimular esse olhar tanto na vida pessoal e que vai refletir lá no ambiente de trabalho. Daí vai refletir em criatividade, em flexibilidade, enfim, em melhores ideias e com certeza melhores resultados para a empresa também, né? Isso, como a própria gentileza, né? A gentileza é um dos temas que a gente vai abordar hoje aqui, né, Val? Que fica assim, às vezes pouco praticada no ambiente de trabalho mesmo. De trabalho, é verdade. Que essa gentileza com o colega, com ver como ele se sente, ter essa capacidade de olhar um pouco o outro, né? Sim, porque do líder, né? Também olhar para os funcionários, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque as equipes que estão com problemas, elas estão com problemas porque alguma coisa na liderança não está funcionando. Porque elas, como o nosso humor, ele reflete para o conjunto, para o entorno, se o líder não está refletindo um bom humor, não tem como a equipe conseguir fazer isso sozinha. Ele tem que puxar isso. Então, o líder tem um papel muito importante, é um exemplo. E da gentileza nas coisas pequenas, né? Olhar o outro, às vezes um conflito pequeno se resolve ali e vai permitir que aquela equipe daí alcance a produtividade, aquele número, né? Que realmente é necessário. A gentileza é uma coisa... em geral, assim, é de graça, você primeiro é gentil, a outra pessoa vai retornar e alguém tem que começar. Gentileza, né? A própria ciência da felicidade, né, ela sugere que a gente faça pelo menos 5 atos de gentileza no dia, né? E que esses atos, eles sejam de fato conscientes, né? Não é aquela, eu vou fazer buscando algo em troca, não. Mas que você esteja consciente disso, né? Porque é como nós falamos no programa passado também, essa questão de você estar consciente daquilo que você está fazendo. Você estar presente naquilo que está fazendo, né? Então, isso por si só já vai promover uma maior satisfação com a vida, uma maior valorização daquilo que de fato você está vivendo nesse momento. Essa satisfação com a vida pelo que ela é, pelo conjunto dela, é a base praticamente de tudo, assim. De você não precisar, embora tenha de ter os seus objetivos, né? Você não precisa exatamente chegar em algum lugar, você vai estar bem onde você está. E essa sensação vai te ajudar a chegar lá daí onde você quer. O estar preparado antes, né? E por incrível que pareça, essas práticas da gentileza, você vai fazer 5 atos gentis. Você não precisa, eu não vou saber o que estou fazendo. Não, você vai fazer porque você quer mesmo. Você vai ajudar alguém que está lá no caixa, de repente um idoso que às vezes não consegue mexer lá no banco, abrir a porta para alguém, propositadamente. Isso mesmo que você esteja fazendo, não é por algo em troca, mas por si para você mesmo. Aquilo vai te trazer um benefício, assim como a lista da gratidão que a gente mencionou semana passada. Bem isso, e é muito importante, né? Principalmente na parte corporativa que a gente vem falando, as meninas vêm dando palestras, treinamentos aí no mundo corporativo, a Expo Gestão, né? O ano passado, esse ano vai estar falando, e isso é muito importante, porque se você não tem um líder feliz com aquilo que faz, realmente a equipe todinha acaba também indo na mesma onda, é fato. Eu mesmo já trabalhei em vários locais assim, e infelizmente a gente acaba perdendo isso, né? E graças a Deus, assim, o mundo tá vendo essa parte, o corporativo tá buscando cada vez mais, é bem legal, né? Muito importante. E a resiliência, me fala um pouquinho da resiliência, que esse assunto, a gente vê até no Facebook, muita gente fica comentando a resiliência, a gente tem altos e baixos, e todos os dias, né? A gente fala todos os dias. E a gente... né? É uma prática que a gente tem que estar o
tempo todo exercitando, né? Resiliência justamente é isso, esse olhar diferente para aquelas situações que às vezes não são esperadas, né? Acontecem da forma... Porque as coisas não acontecem necessariamente da forma como a gente imagina, da forma como a gente quer, né? Mas quando elas não acontecem, como que a gente reage a isso, né? A resiliência justamente é pegar, né, esse momento negativo, ou aquilo que de repente não é o que tu está esperando, e conseguir dar a volta por cima, né? Isso. Eu costumo fazer a brincadeira de que todo mundo cai, né? Mas o importante é você não ficar agarrado à pedra. Então você conseguir levantar. Né? Nós passamos naturalmente por momentos de tristeza, momentos em que hoje eu não estou tão legal, mas você não pode ficar lá naquele limbo, né? Você tem que criar ar e voltar rapidamente. Então, a resiliência é justamente isso, você reagir, né, a esses momentos de uma forma positiva mesmo. De uma forma positiva. Porque a situação não, né, nem sempre a situação vai ser mudada. O que você pode mudar é justamente a tua percepção, o teu olhar sobre isso. E buscar, na verdade, tirar de cada momento, todo momento. Todo mundo tem. Acho que ontem ainda acabei falando até no Instagram, as pessoas, e tal. Eu falei assim, todo mundo, eu tô cantando, eu canto alto dentro do carro. Se vocês me encontrarem pela rua, vocês não riem de mim. Aí teve um monte de gente respondendo, Val, mas é assim mesmo, porque eu tenho problema, como todo mundo tem. Mas se a gente ficar pensando Exato. no problema, a gente não vai conseguir ter a solução. O importante é a gente conseguir levantar e ver daqueles momentos ruins algo bom, tirar algo que você leve para a vida como exemplo, né? Alguma coisa assim. E as pessoas às vezes não conseguem, né? Muitas vezes, quando a gente está vivendo essa situação, a gente não consegue perceber, né? Porque a gente está tão imerso ali no problema, a nossa visão está tão limitada àquilo que a gente não consegue olhar de outra forma. Mas nós fizemos uma oficina no fim do ano passado que a gente justamente propôs uma dinâmica que era de olhar para o passado, para um momento que marcou muito negativamente mesmo, algo que te aconteceu e que mexeu muito contigo, e como aquilo conseguiu te trazer algo positivo. E nós tivemos, assim, depoimentos, né, Elair, fantásticos, mas a pessoa só consegue ter essa percepção, às vezes, depois. Né? Só depois que aconteceu, não, isso aí aconteceu, foi ruim, mas depois me proporcionou outra coisa. Então esse olhar da gente tá realmente vendo isso, não, peraí, deixa eu olhar um pouquinho de fora, né? Que foi o que a gente falou na semana passada, de te colocar como observador da própria vida e não se deixar contagiar tanto pelo negativo do momento, né? Tentar dar essa volta. Gente, a produção já tá dizendo assim. Gente, passa muito rápido. Então tá bom. Mas é bom que tem assim, esse mandala da felicidade das meninas, né? Pra vocês conhecerem, né, parte pessoal aí no mundo corporativo. Mas a gente volta. E elas têm as portas abertas aqui comigo pra voltar. Certo? Então é o seguinte, eu quero agradecer já as duas. A gente falou de dois temas muito legais, né? Então a gratidão, a resiliência e a gentileza ali, né? A gente falou muito que a gente tem que praticar todos os dias. Então hoje começa a praticar. Comece hoje. E fica o convite para entrarem no nosso site, baixarem a mandala, porque lá tem um manual que vai explicar tudo como usar a mandala, vai sugerir as práticas de felicidade. Não é cobrado, né? Não é cobrado, é de graça. Do nosso trabalho. E também para nos acompanharem nas redes sociais, só procurar Feliz Vida Livre, tanto no Instagram, quanto no Facebook, no YouTube, que vão poder acompanhar o nosso trabalho. São muito bem-vindos. Isso mesmo. Obrigada, tá, meninas?